Fala galera, tudo bem? Eu sou a Grazi Galvão, esse é mais um vídeo do meu canal. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a minha experiência com Deus. Eu quero fazer uma série sobre saída de prisão e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a área da paternidade. Todo mundo sabe, né, do meu testemunho. Eu tive um problema muito grande na paternidade, onde fui muito afetada, onde que fui muito machucada, né? Eu não tive um pai fluente, não tive um pai bom e isso afetou muito a minha identidade. Tive uma crise gigante que destruiu totalmente a minha identidade. E ali, quando eu conheci Jesus, ele transformou a minha vida completamente. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive há 2 anos atrás. E eu quero falar sobre o perdão, sabe? O que Deus precisou tratar em mim para que eu pudesse liberar perdão para meu pai, que eu pudesse ser tratada nessa área que eu mais fui machucada, que é a paternidade. Eu espero que esse vídeo venha alcançar o teu coração, que esse vídeo venha relembrar você onde que você caiu, onde você foi machucado, e para que Deus possa restaurar isso. Mas para que isso você venha receber essa revelação, coloca o teu coração diante de Deus, que somente Jesus Cristo possa te libertar, assim como Ele me libertou das prisões que eu estava. Eu vou estar fazendo uma série sobre isso também, sobre as prisões que eu estava e minha experiência com Deus, para poder te ajudar, né? E hoje eu quero falar sobre a paternidade. Eu quero compartilhar com vocês o livro de 2 Coríntios 12, 7, que fala assim: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Em 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, para o meu poder se aperfeiçoar na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente as minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijei-me nas fraquezas e nos insultos e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Essa palavra de Paulo ele fala que ele existia um espinho na carne dele que incomodava ele, que deixava ele mal, deixava ele atormentado, que não deixava ele em paz, sabe? E esse espinho, Deus pediu, aqui fala que foi o mensageiro de Satanás. Deus permitiu que o Satanás atormentasse ele. Não porque que Deus seja um Deus mau, porque Deus, quando Ele quer tratar na área da sua vida, se for preciso, Ele usa até o inimigo, porque o diabo, ele também é um criador, né? Ele é uma criatura de Deus. Então Deus, ele tem o poder de todas as coisas, o diabo não tem poder de nada. Deus, ele permite que o diabo, se for preciso, para atormentar, para que a gente abre nossa mente quem é Deus, sabe? E muitas vezes eu passei por uma situação muito difícil, sabe? O diabo tentou me acusar de muitas vezes. O diabo, ele atormentava a minha vida desde os meus 8 anos de idade até os meus 27 anos, né? Antes de eu passar pela cura da alma, eu tinha 2 sonhos. Ou eu sonhava com pornografia, ou eu sonhava que eu estava matando meu pai. Eu sempre sonhava que matava meu pai, né? Hoje meu pai não é mais vivo e as pessoas, quem assistiu meu testemunho lá, vou estar falando um pouco o que meu pai fez. E ali, o diabo, então, ele sempre entrava nos meus sonhos para me infernizar, para ficar me condenando. Então, aí quando eu passei pela cura da alma, e eu tive uma experiência muito forte com Deus, sabe? E eu quero estar compartilhando com vocês sobre isso também. E sobre essa experiência, o que Deus fez comigo. Eu espero que essa experiência possa te ajudar. Eu lembro que quando eu passei pela cura da alma, e ali eu estava, antes de eu ir para esse lugar, eu falei para Deus assim: Deus,
qual área da minha vida que eu tô presa, que eu preciso ser liberta, sabe? E eu estava passando por um processo de cura e Deus falou para mim assim, olha, hoje eu vou tratar na área que você mais foi afetada, que é a paternidade. Então esse espinho que eu tinha na carne era a paternidade, sabe? E ali eu falei assim, Deus, então me mostra qual área da minha vida que eu estou sendo afetada, sabe? E ali eu tava orando com Deus, Deus falou assim, olha, o que eu vou te mostrar hoje vai ser muito forte, mas eu quero que você creia em mim, quero que você tenha essa fé, o que eu vou fazer na tua vida. E eu senti um temor muito grande, porque eu sabia que Deus ia mexer no meu passado, sabe? E às vezes Deus faz isso, sabe? Às vezes Deus, ele é preciso mexer na área que você foi mais machucada, na área que mais o diabo te atormentou, na área mais que você foi acusado, sabe? E ali quando Paulo pede para Deus tirar aquele espinho da carne, tá falando para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, eu vou te ajudar, sabe? Seja tratado nisso, seja curado nisso, para que seu testemunho, Paulo, seja por outras vidas. E quando eu li essa passagem, Deus falou muito comigo. Disse, filha, o que eu vou te mostrar lá vai doer em você, só que eu vou tratar, eu vou te curar, para que você se fortaleça nisso, para que você possa ajudar outras vidas que vão pedir ajuda para você. Porque tudo que você passou, eu creio que foi uma permissão de Deus, não que Deus é um Deus mau. Tem coisa que Deus ele permite para que ele sabia que lá na frente Deus conhece todas as coisas, ele conhecia o meu coração, ele sabia que uma hora eu ia voltar para ele. Então Deus ele conhece todas as coisas, a palavra diz que ele esquadrinha nosso coração. Então ele sabia que eu já tinha uma sede por ele, antes de eu saber que eu ia me converter. Então ele sabia que eu já chamava por ele, né? E ali Deus falou assim, Deus trouxe uma visão muito forte para mim nesse seminário da cura da alma. Ali eu tava tendo umas ministrações e ali a pastora tava ministrando sobre prisões, sabe? E ali a doutora Neuza começou a contar sobre a experiência sobre prisões. E ali ela fez uma oração, falou assim, olha, se algum de vocês, se o Espírito Santo falou com você, se tiver preso em alguma área na tua vida, esse é o momento de você falar com Deus, esse é o momento de você pedir para Deus te libertar dessa prisão. E eu lembro que eu comecei a orar em espírito, pedir para Deus, Deus, tem alguma área da minha vida que eu tô presa? Se eu tiver presa, fale comigo hoje, me mostra para mim ser livre, porque eu quero ser liberta, eu quero ser daqui transformada, sabe? E ali eu comecei a orar em espírito. E quando eu comecei a orar em espírito, eu fechei os olhos, comecei a clamar a Deus. Veio uma visão na minha mente. Eu vi que quando veio essa visão, eu tava dentro de um cemitério, tava no velório, né? Meu pai tinha falecido e por eu ter essa mágoa do meu pai, essa raiva que eu tinha do meu pai, eu sonhava que estava matando ele. Então quando eu tava no velório do meu pai, eu estava com o braço cruzado e eu olhei pro caixão assim, eu vi meu pai morto. Só que eu tinha tanta raiva dele, eu queria enforcar ele, só para ter certeza se realmente ele estava morto. Olha pra você ver, quando você não libera o perdão, você começa a perseguir a pessoa em sonhos. Às vezes a pessoa já morreu faz tempo e você ainda quer matar a pessoa, sabe? Porque existia uma ferida que estava me machucando, que estava me perseguindo, que o Satanás que me acusava, como eu acabei de ler aqui. O diabo ele me acusava muito sobre isso. E quando eu vi essa visão, que eu estava ali com o braço cruzado, olhando para o meu pai, Deus falou assim para mim, filho, você está nessa prisão, vamos sair dessa prisão? E eu comecei a chorar, e eu pedi para Deus, porque é uma visão muito forte, sabe? Você acha que você tem raiva, você tem mágoa de pessoas, você não sabe de onde que está vindo, mas você esquece, os seus pensamentos ficou ativo, ficou ali preso e precisa ser liberto, sabe? E muitas vezes eu fiquei anos e anos e anos sonhando com meu pai, sonhando que ia matar ele, dizendo essa morte para ele, esse ódio. Não acreditava em pai, não acreditava em paternidade, não acreditava que Deus poderia ser pai. Eu tive muito problema com isso, por
A área que eu mais fui afetada foi a paternidade. Quando Deus mostrou essa visão, eu comecei a chorar, falei assim, Deus, então me tira dessa prisão. E quando eu comecei a clamar a Deus, ali eu estava, na minha visão, eu estava olhando pro caixão do meu pai e de repente o meu pai aparece para mim nessa visão, pedindo para mim assim, filha, me perdoa porque eu não fui um bom pai. E eu comecei a chorar. E aí nisso, quando eu comecei a chorar nessa visão, apareceu Jesus Cristo para mim, assim, sabe? Na minha direção, ele falou assim, filha, eu quero te libertar dessa prisão. Eu quero que você seja curada na paternidade. Eu quero que essa espinha que está na sua carne venha cicatrizar, para que quando você, lá na frente, você possa ajudar muita gente. Mas se eu não liberasse perdão para o meu pai, como que eu ia poder hoje estar falando sobre paternidade? Como poder falar que Deus é pai? Como poderia falar do amor de Cristo, sabe? E quando vi Jesus assim, foi muito forte para mim, porque imagine você ver Jesus, sabe? Você pode dizer que é loucura, mas existe um mundo espiritual. Se você tem fé, você consegue enxergar o que os seus olhos naturais não enxergam, mas Deus, ele é tão amoroso, ele é tão pai que foi preciso, ele entra nas suas feridas para te curar, ele entra num lugar de escuridão para te salvar, e Deus precisou entrar naquele lugar de dor, de anos, para que eu fosse liberta daquilo. E quando eu comecei, falei assim, Deus, então me segura. E ali eu comecei a chorar, com o olho fechado, né? Aí veio uma intercessora, né? Me perguntar qual era a visão que estava tendo. E eu contei essa visão para ela e eu não conseguia abrir o olho porque o Espírito Santo pediu para mim que eu saísse daquela prisão. E ali a intercessora orando por mim e eu ali, tá bom, vou perdoar o meu pai. Então Jesus falou para mim assim, perdoa então. E quando eu falei assim, perdoa, pai, te perdoo tudo que você me fez. Só que o meu perdão era da boca para fora. Deus falou para mim assim, esse perdão não é verdadeiro. Quer que você grita, quer que você berra no mundo espiritual, para que o diabo ouve, que você liberta, que você é livre, que você não é mais prisioneira disso. Seja livre, seja feliz. E ali eu comecei a sentir parecia que tinha alguém me segurando a minha garganta, parecia que tinha alguém tampando a minha boca para que eu não gritasse. Existe um espírito maligno chamado mordaça, que não deixa você confessar a sua dor, que não deixa você confessar o seu pecado. E ali eu comecei a clamar ao Senhor, e aí quando eu vi, o Espírito Santo começou a me ajudar. E eu lembro que eu estava num salão grande, né? Todo mundo estava passando por libertação. E ali eu estava nem aí se o pato era macho, eu queria mudança, eu queria ser transformada, eu queria ser curada. E ali eu comecei a berrar, eu de um berro tão grande, mas tão grande assim, lá no salão, sabe, assim. Parece que tudo que estava carregando aqui, parece que foi um alívio, sabe. E eu te perdoo, pai, tudo que você me fez, e eu perdoo, que você seja livre, que eu seja livre. E aquilo do meu coração foi tão sincero que eu senti um alívio, eu senti a mão de Deus tirando as dores, os traumas, os medos. E ali eu vi Jesus Cristo me abraçando assim, sabe? Jesus falou assim, esse amor do pai. Um pai que não abandona, um pai que não desiste dos filhos. A palavra diz, pode um pai e a mãe abandonar o filho, mas Deus nunca vai te abandonar. Porque Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, sabe? Quando Deus colocou isso no meu coração sobre a paternidade, foi muito forte para mim, sabe? Faz 2 anos que aconteceu isso, mas desde os 2 anos para lá, eu nunca mais tive esse sonho de matar o meu pai. Nunca mais sonhei de matar ele, sabe? E foi uma coisa muito linda para mim, porque por mais que o meu pai fez o que fez, eu não queria ter esse ódio dele, eu não queria ter mais guardar essa mágoa, eu não queria só testemunhar as coisas ruins que ele fez para minha família, sabe? E quando eu senti essa libertação na minha alma, eu falei assim, passou 1 ano assim, eu falei assim, Deus, eu queria ver o meu pai de outros olhos, sabe? Ele não foi 100% um homem ruim.
Ele não foi 100% um homem, sabe, que só abusou, que só mentiu, que só traiu minha mãe, que só bateu na minha mãe, que fez coisa errada na minha família, sabe? Mas se há uma esperança de eu ver coisas boas nele, traz na minha memória. Porque eu creio isso na minha cura. Eu creio que se meu pai estivesse vivo hoje, eu faria tudo diferente. Eu derramaria amor. Eu ia orar com ele, eu ia ajudar ele a sair dessa prisão. Porque tudo que meu pai fez foi de uma raiz. Não que isso justifica, mas existe também uma raiz. Existe também uma influência maligna, sabe? Então eu comecei a pedir isso para Deus, sabe? E comecei a chorar, sabe? Comecei a chorar, pedir para Deus, Deus, traga na minha memória aquilo que é a esperança, aquilo que é a cura, aquilo que é a restauração, porque eu quero lembrar do meu pai, não um pai que fez coisa errada, que abusou, que fez coisa errada, mas um pai também que fez coisas boas, sabe? E ali Deus começou a trazer na minha memória. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que meu pai ia com a minha mãe num campo de terra, andar de bicicleta. Eu comecei a lembrar quando o meu pai, ele levava eu e meus irmãos no jardim público. Quando a gente ia pra cachoeira, ele ali estava com a gente. Eu comecei a lembrar que quando eu tinha 18 anos, eu tirei a habilitação, ele me ensinou a dirigir carro e moto. Eu comecei a lembrar que quando eu jogava bola, ele falava para os amigos dele que eu era o melhor jogador do mundo. E Deus começou a trazer na minha memória todas as coisas que meu pai fez, a primeira bicicleta que ele me deu, sabe? Quando eu era criança, eu tinha muito piolho, muito piolho. Eu lembro que ele zoava muito, sabe? Por causa dos piolhos que eu tinha, sabe? E Deus começou a trazer na minha memória, sabe? E antes do meu pai falecer, né, eu tinha esse ódio, eu tinha essa raiva, porque não conhecia o amor de Cristo, eu não conhecia a misericórdia de Deus, eu não sabia o que é o perdão, porque quem libera o perdão, aquele que entende o que significa o perdão, que significa o que Jesus fez na cruz, sabe? E quando eu fiz essa oração para Deus, quando Deus me libertou disso, Deus curou a minha paternidade. Esse espinho que estava na minha carne já não dói mais. Porque Deus, ele fez algo tão lindo na minha vida. E eu quero compartilhar isso com você. Que Deus possa, em nome de Jesus, curar a sua área da paternidade. Na área que você mais foi afetada, sabe? Talvez você não teve problema na paternidade. Talvez a sua espinha, o espinho que está aí no seu corpo, está doendo, seja outra área na sua vida. Seja na área emocional, no seu casamento, não sei qual área da tua vida que Deus quer tratar com você. Não sei qual área da sua vida que Deus está pedindo para deixar ele entrar nessa área de dor. Porque quando Deus falou para mim assim, filha, eu vou ter que entrar nesse quarto de dor que você guardou por muitos anos, mas eu quero trazer a cura, eu quero trazer uma transformação de mente, uma transformação totalmente, aquilo que era dor, que venha trazer a paz, sabe? Olha que a palavra diz lá em 2 Coríntios 2:10, fala assim, se vocês perdoar alguém, eu também te perdoo. Aquilo que eu perdoei é que havia alguma coisa para perdoar, perdoa também. Na presença de Cristo. Então você tem que perdoar aquela pessoa que está te oprimindo na presença de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, eu, meu ser humano, minha carne não consegue perdoar, mas eu preciso de ti, eu preciso do Espírito Santo para liberar o perdão. Aí fala assim, quando você libera o perdão, na presença de Jesus Cristo, aqui fala que no verso 11, afirma que o Satanás não pode mais jogar na sua cara, porque aqui fala que quando você não libera o perdão, o diabo ele começa a te acusar, o diabo ele começa a entrar nos seus sonhos, o diabo ele começa a trazer ferida sobre a sua vida, sabe? E eu precisei liberar o perdão, sabe? Porque quando você libera o perdão, você está livre, você é livre e você tem uma vida em paz com Deus. Você tem uma vida totalmente transformada. Hoje eu posso ajudar as pessoas sobre nessa área da paternidade, porque eu tenho essa autoridade, porque eu fui liberta disso.
na área que mais fui machucada. Então que esse vídeo possa alcançar você, que esse vídeo pode transformar a tua vida, libera o perdão, sabe? Pede para Deus, eu não sei o que você passou na sua vida, mas o Deus, ele esquece o seu passado para fazer algo novo no seu presente. As coisas velhas se passaram, esse que fez tudo novo, e Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Mas para que Ele possa fazer algo na tua vida, você tem que deixar Deus entrar nesse lugar aí que você não quer que ninguém entre, não quer que ninguém mexe. Porque se Deus não mexer, você vai passar anos e anos presa. E hoje eu sei o que é isso, o que é liberar perdão para as pessoas. Eu sei o que é viver em paz. Hoje eu falo do meu pai, já não falo mais com mandor. Eu falo, eu uso meu passado para ajudar outras vidas agora, para me ajudar, para poder levar o nome de Deus, sabe? Que Jesus Cristo é o único que liberta, Jesus Cristo é o único que restaura, que eu não sei qual espinho que está na sua carne, está gritando, que você não deixa ninguém tocar ali. Mas somente Jesus Cristo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode te convencer a você se liberta disso. Que essa cura da paternidade possa te ajudar de alguma forma, que só o Espírito Santo entende a sua dor. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu link, inscreva no meu canal. Eu vou estar passando mais vídeos sobre a minha experiência com Deus, sobre as prisões que eu estava, e que Jesus Cristo possa te visitar aonde você estiver. Amém? Fica com Deus. Um beijo no teu coração.